Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num livro que é um verdadeiro guia para uma mudança de vida. Mulher LIVR. Sabe aquela sensação de cansaço por tentar agradar todo mundo? Ou a dificuldade de impor limites e dizer não sem sentir uma culpa enorme? Pois é, essa nossa conversa de hoje vai mostrar um caminho para quem sente que precisa, virar essa chave. Esse livro é praticamente um mapa. Vamos começar com essa pergunta, porque ela vai direto ao ponto. Pensa um pouquinho. Aquele favor que não dava para fazer, aquele compromisso que só de pensar já esgotava a energia, é uma situação familiar, né? É exatamente essa sensação que faz com que esse material seja tão, mas tão relevante hoje em dia. E pior de tudo, na verdade, não é nem o sim que a gente solta sem querer, mas o que vem depois, na verdade, aquele peso, aquela frustração. O livro joga uma luz nesse ciclo que muitas vezes a gente vive no piloto automático sem nem perceber. É o nosso próprio corpo dizendo, olha, algo aqui precisa mudar. Então, essa aqui é a jornada que o livro nos convida a fazer. A gente vai entender esse sim que aprisiona, desvendar a programação que está por trás dele, reconstruir nosso próprio valor, aprender a praticar o não e, finalmente, conquistar a liberdade de se escolher. É um caminho bem completo que vai da raiz do problema até a solução prática. Bora mergulhar na primeira parte, então. A grande sacada do livro é fazer a gente enxergar que isso não é um erro isolado, não é um deslize, é um padrão que nos impede de viver uma vida mais autêntica, mais nossa. E o mais impressionante é que esse padrão se espalha por todas as áreas da vida. Lá no trabalho, é quando a gente assume mais tarefas do que consegue dar conta. Nos relacionamentos, quando a gente cede mais do que gostaria. Com a família, quando parece que a responsabilidade por tudo e todos cai nas nossas costas. O livro mostra que o primeiro passo para a mudança é justamente reconhecer esse padrão em todo lugar. Agora, vamos para uma parte que, olha, é uma das mais libertadoras do livro. Por que é tão difícil mudar esse comportamento? A resposta não é falta de força de vontade, não. É algo bem mais fundo. A resposta está bem aqui. Essa frase é um divisor de águas. O livro explica que desde a infância a gente aprende que agradar os outros é o certo, que evitar conflito é sinônimo de ser amada. Ler isso ajuda a gente a entender que não se trata de uma falha de caráter, e sim de um condicionamento. E a notícia boa é que tudo que foi programado pode ser reprogramado. E o livro detalha esse processo num ciclo que é quase inconsciente. Pensa se não é assim. Alguém pede alguma coisa, na mesma hora bate um desconforto, aí a gente ignora esse sentimento, diz sim e logo depois vem o arrependimento. Reconhecer esses 5 passos é a chave para a gente começar a quebrar esse ciclo. Para quebrar o ciclo, a gente precisa entender o que dá combustível para ele, né? O livro identifica 3 gatilhos emocionais muito poderosos que nos mantêm presas nesse loop. É aqui que a transformação de verdade começa, quando a gente entende o que se passa por dentro. O primeiro, e talvez o mais forte de todos, é o medo da rejeição. Aquele pensamento que sussurra, e se a pessoa ficar chateada? E se ela se afastar? O nosso cérebro, para evitar essa dor, acaba escolhendo o caminho que parece mais seguro, agradar, mesmo que isso custe a nossa paz interior. O segundo gatilho é a culpa. Parece que fomos ensinadas que pensar em si é ser egoísta. Aí quando a gente tenta se colocar em primeiro lugar, a culpa vem com um peso gigantesco, quase nos obrigando a voltar atrás. O livro nos ensina passo a passo a desmontar essa ideia. E o terceiro, que é bem sutil, é a identidade da boa pessoa. A gente age de certas formas para manter essa imagem, sabe? Mesmo que por dentro a gente sinta o contrário. O conflito é, se eu disser não, será que eu deixo de ser essa pessoa legal? É uma armadilha da nossa própria autoimagem. Ok, então a gente já entendeu o problema, as raízes dele. E agora, vamos para a solução? O livro defende que tudo começa de dentro para fora, com a reconstrução do nosso senso de valor. Essa é a base, a fundação para qualquer mudança que dure de verdade. Então, o ponto central é essa mudança de perspectiva. É sair da dependência da validação externa, onde o nosso valor parece estar na mão dos outros, para a autovalidação. É quando a gente sabe quem é e qual é o nosso valor, sem precisar que alguém de fora confirme. Essa, para mim, é uma das maiores vantagens que a leitura desse livro pode trazer. Com essa base interna fortalecida, aí sim a gente pode partir para a ação. O livro oferece ferramentas super claras e diretas para impor limites. E a proposta é fantástica. Ser firme, mas com leveza. Sem precisar ser grossa, sem precisar se sentir mal depois. Olha, o processo que o livro propõe é bem mais simples do que a gente imagina. Primeiro, clareza.
Depois, sem dar mil explicações, usar o poder do silêncio e, por último, sustentar a decisão. São passos práticos que qualquer pessoa pode começar a usar e já sentir uma diferença enorme. Guardem bem essa frase. É uma das ideias mais poderosas do livro. A gente muitas vezes evita o desconforto de alguns minutos do não e acaba comprando o peso de horas, às vezes dias, de um sim forçado. Quando essa ficha cai, a escolha fica muito mais fácil. Certo, o não foi dito. E agora? E a culpa que pode vir logo em seguida? Essa costuma ser a barreira final. O livro dedica uma parte inteira para nos ensinar a lidar com essa emoção de um jeito construtivo. Essa nova definição de culpa é simplesmente libertadora. Sentir culpa não quer dizer que fizemos algo errado. Muitas vezes quer dizer que a gente está quebrando um padrão antigo. A culpa vira um sinal de progresso e não de erro. Isso muda tudo. E para colocar isso em prática, o livro apresenta o método ACEITA. É um guia passo a passo, super fácil de lembrar para a gente processar a culpa sem voltar atrás na decisão. É uma ferramenta para ajudar a gente a sustentar os nossos novos limites. E para fortalecer essa nova mentalidade, o livro sugere alguns lembretes poderosos. Coisas como: temos o direito de escolher, ou não somos responsáveis pelas emoções dos outros. São afirmações para a gente internalizar e firmar essa nova postura no dia a dia. Existe um medo muito comum de que, ao impor limites, a gente vai acabar afastando as pessoas. Mas o livro mostra que a perspectiva é outra. O objetivo não é afastar os outros, e sim afastar aquilo que nos afasta de nós mesmas. É um processo de reencontro. E aqui a gente chega na mensagem central, na transformação final que este material promete. É mudar a crença de que se priorizar é egoísmo para a verdade de que isso é maturidade emocional. Essa é a grande liberdade que o livro Mulher LIVR propõe. E para a gente fechar, fica aqui a mesma provocação que o livro faz. Imagina só por um instante. Como seria a vida com mais leveza, com mais autorrespeito, com mais paz interior? Isso não é só uma ideia bonita, é uma possibilidade real. Se tudo isso que a gente conversou fez sentido, o convite é claro. Leia este livro. Dê o primeiro passo para encontrar a mulher que não se anula mais.